Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Segundo Reinado. E para falar do Segundo Reinado, a gente começa falando sobre a política interna. No início do Segundo Reinado, os principais partidos trocaram de nome. O Partido Regressista passou a ser chamado Partido Conservador, onde era composto por proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. Já o Partido Progressista passou a ser chamado Partido Liberal, e ele era composto por profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente. E essas duas forças políticas, ou seja, esses dois partidos, eles brigaram entre si durante a maior parte do reinado de Dom Pedro II. Nesse mesmo período, ocorreu as eleições, onde essas eleições foi chamada de eleições do cacete. Ocorreu em 1840 e essas eleições levou esse nome devido ser baseada em fraudes, né? E também muita violência. Por isso o nome do cacete, devido à grande violência que ocorreu naquele dia, naquela época, no evento, né, dessa eleição. E aí o que acontece? Dom Pedro, né? Ele convocou as novas eleições. E aí, em 1842, os políticos liberais de São Paulo e de Minas Gerais revoltaram-se contra a anulação da eleição. Alguns foram presos, mas depois também foram anistiados, em 1844. E o que seria anistiado? Seriam perdoados, né, das suas fraudes e também em relação à violência que ocorreu naquele período. Houve um período que o Brasil tentou, eu digo tentou porque ele não conseguiu fazer como era para ser realmente a questão do parlamentarismo, tanto que levou o nome de um parlamentarismo às avessas, e o Brasil ele procurava o quê? Imitar o modelo de parlamentarismo inglês. Porém, o poder moderador ainda mantinha um controle político na mão de Dom Pedro II. Então, assim, num parlamentarismo a gente sabe que o poder fica nas mãos do primeiro-ministro. Mas aqui no Brasil não, foi diferente, ficava ainda na mão do imperador. Por isso o nome parlamentarismo às avessas. Em relação, nesse mesmo período, né, foi criado algumas leis. Uma delas foi a Lei de Terras, em 1850, onde o objetivo dessa lei era impedir a posse, né, a ocupação livre de terras, elevar o preço dessa terra para dificultar o acesso imediato dos imigrantes e não brancos à propriedade. Então, as consequências dessa lei é que manteve uma distribuição de terra desigual, né, entre os diversos grupos da sociedade brasileira, garantiu o título definitivo das terras para os grandes proprietários rurais e a mão de obra para a lavoura, e limitou o acesso da terra. Então, nem todo mundo tinha acesso a terras naquela época. Depois disso, né, ocorre uma guerra, né, ainda no período do Segundo Reinado, onde a causa principal dessa guerra era obter uma saída, né, o objetivo principal era obter uma saída para o Oceano Atlântico, e tinha algumas pretensões do ditador paraguaio, Francisco Solano Lopes, que eram as terras, né, era conquistar as terras na região da bacia do Rio Prata. Então essas causas, né, fizeram com que ocorresse essa guerra. A gente pode ver que os objetivos do Brasil, né, do Império do Brasil, nesse período, era obter uma navegação livre, né, no Rio do Paraguai, e estabelecer um tratado de limites com o Paraguai, conter a influência da Argentina no Paraguai. Então, esses eram objetivos do Brasil, né, em relação a essa guerra. As consequências disso tudo, né? 80% da população masculina paraguaia morreu, né? Então, o Paraguai perdeu uma grande quantidade de homens. O aumento da dívida externa brasileira, né, foi bem considerável. Os escravos que lutavam na Guerra do Paraguai estavam alforriados, e isso gerou um descontentamento dos latifundiários, mas também houve um fortalecimento do exército. Então, houve a questão do positivismo, onde eles queriam uma grande participação do exército na política. E com o fim da guerra, Solano Lopes, ele morre, né? Ele morre em 1870. E há algumas controvérsias sobre essa guerra. Alguns falam de heroísmo exagerado e outros motivos bem contraditórios em relação a
a esses heroísmo. O Paraguai, né, ele estava destroçado, ou seja, destruído, e a sua população masculina quase que inexistente. O território também foi diminuído e entregue ao Brasil e à Argentina. O Brasil, né, estava endividado com a Inglaterra e o Rio Paraguai com livre acesso aos navios brasileiros com propósito, né, com próspero, né, comércio entre 1870 e 1930. A economia, né, durante o segundo reinado era a economia cafeeira. O café ele se tornou o principal produto brasileiro para exportação, provocando um grande crescimento econômico. Inicialmente era produzido apenas no Vale do Paraíba, depois em São Paulo, região fluminense, e se expandiu rapidamente por se tornar um produto de grande aceitação mundial. Nasce assim uma nova elite, agora concentrada na região sudeste, a elite cafeeira, que se tornava mais rica até do que os antigos senhores de engenhos produtores do açúcar. Então, assim, as características, né, desse Vale do Paraíba era que a produção média era de 20 a 30 mil pés. O trabalho daquela época era escravo, o crescimento extensivo por incorporação de terras e trabalho, as técnicas eram bem rudimentares naquela época, o transporte em carro de boi, intermediação comercial e financeira. Houve um declínio também nesse período por conta do esgotamento do solo e também devido à escassez da mão de obra, devido à extinção do tráfico negreiro. Então, com a extinção do tráfico, não tinha sido instituída a escravidão, tinha sido extinto o tráfico. Então, elevou muito o preço do escravo, né? E aí, isso também levou a um certo declínio nessa produção. E também a questão da lei de terras. Preparava o país para o trabalho do imigrante europeu. Então, com essa questão aí, começava o quê? Uma mudança social, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Então, a partir de 1850, houve a Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei, ela proibia o tráfico do escravo, ou seja, a comercialização do escravo. Não poderia mais comprar escravo vindo da África. Não tinha acabado a escravidão ainda continuava. Apenas eles iam utilizar a mão de obra que eles já tinham. Eles não podiam era comprar mais escravos vindos da África. Então, isso tornou os escravos que já haviam aqui no Brasil, os escravos locais, um preço muito caro. Então, os cafeicultores passaram a utilizar a mão de obra de imigrante europeu. E a escravidão africana torna-se antieconômica e, por isso, é condenada à extinção. Com o fim do tráfico negreiro, né? O parlamento inglês ele declara, né, que a marinha poderia aprisionar qualquer navio negreiro e seria julgado. O resultado é que o preço do escravo, né, duplicou. Essa lei, né, Eusébio de Queiroz, aboliu o tráfico da África para o Brasil. O resultado, o tráfico improvincial. E o fim do tráfico liberou recursos para serem investidos em outros setores, principalmente no meio urbano. Depois disso, com o fim do tráfico, né, começa toda uma história pela abolição mesmo, pela proibição da escravidão no Brasil. E isso tudo começou lá, né, com a Lei Eusébio de Queiroz, mas ainda não foi uma lei abolicionista, era uma lei apenas do fim do tráfico. Aí vem depois as leis abolicionistas, que foi a do ventre livre, em 1871, onde, a partir dessa data, os escravos que tivessem filho, essas crianças já nasceriam livres. Né? Em 1885, a lei do sexagenário dava liberdade para os escravos maiores de 60 anos, a partir de 85. E, por último, né, a Lei Áurea, que deu realmente a abolição da escravidão aqui no Brasil. Né? Então, a partir de 1888, realmente a escravidão acaba aqui no Brasil. Então, com isso tudo, gera-se toda uma crise no Império. E, apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças tão significativas. O fim da monarquia foi um resultado da ruptura das relações do governo
com 3 setores da sociedade que lhe davam sustentação. E essa, né, essa sociedade que dava essa sustentação, esses setores, aliás, eram a Igreja Católica, o Exército e a aristocracia escravista, ou seja, os donos de escravos, proprietários de escravos. Com isso teve o quê? Teve o fim do Império, né? A crise total do Império.